Apocalipse capítulo 11, versículo 19, o ponto 10, a era da igreja e o tempo da trombeta. Então, falando desses tempos determinados, né, o tempo da trombeta, ele é um tempo determinado por Deus. Bom, o que a era da igreja tem a ver com essas festas? O comentário diz: entre Pentecostes e trombeta, ocorria um intervalo de 7 meses. Né? O Pentecoste era normalmente no mês, e passavam-se quase 7 meses e chegavam à festa das trombetas, o tempo determinado das trombetas. Esse período representa a era da igreja. Por quê? Porque a igreja nasce no Pentecostes. Pentecostes acontecia na primavera em Israel, normalmente no mês de abril ou maio, 50 dias depois da festa da colheita. A chuva serôdia, que cai na primavera, é normalmente simbolizado no avivamento do dia do Pentecostes. O período desse encontro, né? Período de Pentecostes, é um período também que caía uma chuva que chamavam de chuva serôdia. Era o momento da colheita do trigo, né? E era o momento deles prepararem, né, as paineiras para poder estar cultivando a uva. A chuva serôdia cai no momento de preparar as videiras para que dê fruto e assim ocorra uma boa colheita no tempo determinado das trombetas. Ou seja, essas festas elas tinham uma ligação, tá bom? Existia um intervalo determinado, havia uma chuva que caía nesse período de Pentecostes e esse período era um período também, claro, que ia resultar nos frutos lá das trombetas, seguindo essa ordem, né, dessas solenidades. Porque, é claro, no ciclo geral, quando chegava nas trombetas, caía outra chuva que eles iam plantar o trigo. O comentário prossegue. A chuva serôdia cai no momento de preparar as videiras para que dê fruto e assim ocorra uma boa colheita no tempo determinado das trombetas. Próximo às trombetas, descia a chuva temporã. A chuva temporã simboliza um avivamento que desce próximo do fim deste período entre Pentecostes e trombetas. Ou seja, essa chuva temporã, ela cai no momento da semeadura do trigo e colheita da uva, né? Porque a uva ela foi preparada no período de Pentecostes. Algumas traduções usam o termo temporã e serôdia para traduzir os termos gregos proimos e opsimos. Outras traduções utilizam simplesmente primeiras e últimas chuvas. Eu separei aí Tiago 5,17, na versão corrigida, que diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, Tiago ele está dizendo o seguinte: realmente, essas solenidades, esses tempos determinados, ou essas festas, como querem alguns, elas estão ligadas a essas chuvas e elas estão ligadas à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Bom, a versão revisada, ela traduz simplesmente como primeiras e últimas chuvas. E a versão King James, ela traduz simplesmente como as chuvas do outono e as chuvas da primavera. No caso, a primavera em Israel é que ocorria o Pentecoste, que ocorria a Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecoste. Ela ocorria na primavera, no mês de março, abril. Israel fica no hemisfério norte, então quando nós falamos em primavera em Israel, nós temos que pensar em outono aqui no Brasil. Então, essas
4 primeiras solenidades, elas acontecem em abril, maio, março, abril e maio, tá ok? Elas são as festas da primavera em Israel, que é o nosso outono. E as 3 solenidades seguintes, elas acontecem no outono, lá em Israel, na primavera aqui do Brasil, no caso em setembro, tá bom? O comentário prossegue. Alguns poderão dizer que Deus instituiu essas chuvas só para Israel e o mundo cultivarem mais facilmente o solo. Mas Tiago deixa claro que existe uma simbologia, uma ligação entre as chuvas que regulam o cultivo do solo e a vida da Igreja de Jesus, desde o seu nascimento até o vitorioso arrebatamento. Ok? Então, essas chuvas indicam, né, uma ligação entre o tempo da Igreja e o tempo de Israel. Sendo assim, faz sentido atribuir as chuvas serôdias ao momento da semeadura do Evangelho, o momento do Pentecostes. O avivamento que se deu no Pentecostes é simbolizado na chuva serôdia. Ela preparou o solo para receber a mensagem do Evangelho. A chuva temporã irriga o solo para que a terra possua os recursos necessários para conduzir a semente do trigo à perfeita germinação, porque na chuva temporã também ela vai cair perto então das trombetas. A virtude do Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, para que esta possua os recursos espirituais necessários para conduzir a verdade ao conhecimento de todas as nações. Então, simbolicamente, o dia de Pentecostes foi um alimento que Deus enviou para a igreja, porque o Pentecostes era o momento da colheita do trigo, né? E do cuidado com a uva, né? Que é exatamente o símbolo do pão e do vinho, ok? Então, primeiro vinha o pão simbolizado no trigo e depois eles iam trabalhar a uva. Prosseguindo, o momento que a semente se torna árvore, ocorre a colheita. O momento que a igreja prega o evangelho do reino em todo o mundo, representa o momento da colheita. Quando os alunos perguntavam ao missionário Lourenço Olson, né, diretor do seminário onde eu estudei, o IBP, sobre o significado do avivamento dos últimos dias, avivamento que ocorreu no século XX, ele respondia: esta é a chuva temporã, a chuva que cai, né, preparando o momento final. E tanto que ele dizia: eu já estou velho, mas a geração de vocês muito provavelmente viverá os últimos dias da igreja aqui na terra. O comentário prossegue. O avivamento dos últimos dias é fruto da oração de um grupo de anabatistas. Todo esse avivamento que aconteceu no século XX, final do século XIX, né, hoje nós já sabemos que até no período da Reforma foram encontrados pentecostais entre os anabatistas que tentaram dialogar com o Lutero, e é citado, né, pentecostais. Mas no século XX é que houve realmente um grande crescimento, um reavivamento. Talvez de onde venha esse avivamento? Esse avivamento, ele vem de um grupo de igrejas anabatistas, né, que habitavam um local chamado Morávia. É a história que eu vou contar para vocês agora. As igrejas que não aceitavam o batismo infantil e por isso eram perseguidas desde o tempo de Agostinho de Hipona, que defendeu a Guerra Santa, a Guerra Justa, ele pedia a morte desses grupos. A Igreja Anabatista da Morávia iniciou um período de oração ininterrupto que durou 100 anos.
todos os cristãos, um orava de meia-noite a 1 da madruga, o outro de 1 às 2, de 2 às 3, tinha sempre alguém orando. E diz a história que esse grupo de anabatistas, que alguns erradamente chamam de reformados, eles não eram reformados. Eu não conheço história de avivamento em igreja reformada. Eu não conheço história de avivamento em igreja controlada pela maçonaria. Então, foram as igrejas anabatistas da Morávia, tá ok? Que iniciaram essa oração e a partir disso surgiu um avivamento missionário e também de Pentecostes no mundo. O avivamento que se seguiu foi o pentecostalismo. As igrejas pentecostais, em cerca de 100 anos, se tornariam as maiores do mundo, como hoje são. Esse avivamento é um sinal do fim. Esse avivamento é simbolizado na chuva temporã. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Joel profetizou uma operação do Espírito Santo comparando com a chuva temporã e a chuva serôdia. Atos capítulo 2, versículos 16 e 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Principalmente essa profecia se cumpre dentro da grande tribulação. Joel capítulo 2, versículo 23. E os filhos de Sião, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos em Yahvé, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. Então, Joel, ele também profetiza um momento de Israel em que Israel será ensinado de maneira correta. E quem serão os primeiros professores de Israel? Serão os cristãos. Então, durante o milênio, quando começar o milênio, Israel será como um novo convertido, uma criança, no conhecimento do Evangelho, no conhecimento da fé. Então, os primeiros mestres serão os cristãos que estarão em corpos incorruptíveis e eles instruirão Israel em todo o caminho durante o milênio. Claro, Israel tem um conhecimento das Escrituras, mas o conhecimento perfeito, eles precisarão ser instruídos. Saulo de Tarso era um grande conhecedor das Escrituras, mas quando ele conheceu Jesus, quando ele encontrou com Jesus, ele conta que ele se afastou por 3 anos, foi para a região das Arábias. Com que finalidade? Reestudar. Ele se isolou para ele reestudar as Escrituras. Eu preciso aprender, na verdade, o que a profecia fala sobre o Messias. Tá ok? Porque ele viu que Jesus era o Messias, ele teve aquele encontro com Jesus. Então, assim como Saulo de Tarso precisou aprender, os rabinos de hoje, eles também terão que aprender, mesmo aqueles que se converterem durante a grande tribulação, terão que aprender durante o milênio. E aprenderão com quem? Quem serão os professores? Serão os cristãos. Eu espero estar lá, dando aula para os rabinos no início do milênio. O comentário prossegue. O apóstolo Pedro aplicou a profecia de Joel ao dia de Pentecoste. Então, ele aplicou. Mas o que nós podemos observar? Nem tudo falado pelo apóstolo Pedro se cumpriu no dia de Pentecostes. Ele citou a profecia de Joel falando de sinais no sol, na lua. Aconteceu no dia de Pentecostes? Não. Então ali foi uma aplicação, um momento. Mas o momento final vai ocorrer na grande tribulação, em que os jovens, os velhos terão visões e sonhos, e também, no caso,
haverão os sinais no sol e na lua. Ou seja, será um cumprimento completo. O comentário prossegue. Por diversas vezes, a Bíblia faz uso da sementeira como processo da pregação do evangelho iniciado por Jesus Cristo. Jesus Cristo pregava, falou em parábolas. Então, o evangelho é como uma semente que você lança no solo. Por isso, ele acontece em períodos de chuva, né? As boas novas agora, quando chegar a Israel, será também num período de chuvas. O cultivo do solo em Israel tem dois momentos distintos. Existe um intervalo de chuva quando lançam a semente do trigo, né? Um segundo intervalo entre as primeiras e as últimas chuvas. Desculpe, falando aqui, a primeira chuva, existe um preparo da uva, ok? Das árvores de uva para elas poderem gerar o fruto em alguns meses. E também essa chuva que cai. Depois tem um intervalo que ocorre, né, entre Pentecostes e trombetas. Esse intervalo ocorre uma redução da chuva. E um terceiro intervalo quando cai a chuva temporã. Então vai ser realizada a colheita. Essa colheita é realizada exatamente no momento que eles tocam a trombeta, eles participam do Yom Kippur e eles então ficam acampados, né, em tendas, em tabernáculos, para celebrar a festa dos tabernáculos. O comentário prossegue. Os pentecostais utilizam essa variação da chuva para explicar o porquê das igrejas cristãs, sem contar a igreja católica, é claro, só mantiveram o dom de falar em línguas e profetizar só manifestaram, o dom de falar em línguas e profetizar próximo do final do século XIX e início do século XX. Bom, isso aqui é o que se diz, né? O que podemos observar? O comentário diz, na verdade, o pentecostalismo sempre existiu, mas os cristãos estavam fugindo da perseguição dos católicos e dos reformados. Até, irmãos, final do século XVIII, até quase o século XIX, podemos dizer, era crime não entregar o seu filho para ser batizado. Então, por isso, os reformados, eles não querem de maneira nenhuma aceitar que existia uma outra igreja fora da reforma, fora do que Lutero pregou, mas existia sim. E essa igreja sobrevivia à perseguição que os católicos e os reformados faziam a essa igreja. Essa eu acredito que é a verdadeira igreja, senão eu não estaria na Assembleia de Deus. Senão eu iria para uma igreja reformada ou para uma igreja católica. Mas a igreja católica nunca foi a igreja de Jesus. Se ela fosse a igreja de Jesus antes da reforma, então tem todo mundo que voltar para ela, como os católicos, como os reformados já fizeram. Em 2017, assinaram um documento voltando para a Babilônia apocalíptica. E o comentário conclui: o que aconteceu no início do século XX foi um avivamento, ou seja, a chuva caiu mais intensa, né? É o que acontece no período dessas chuvas. Em todo o período existe chuva, né? Não é só na primavera e no outono. Existe chuva no verão, existe chuva no inverno, mas esse é o período de concentração de chuva. Então, por isso, esse pentecostalismo forte no começo e depois também no final.